E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí todo o pós-jogo e tudo sobre o assalto em pleno Allianz Parque do São Paulo, ou melhor, do árbitro em cima do nosso querido tricolor. Uma vergonha inaceitável. A própria mídia palmeirense, nem os caras estão conseguindo disfarçar e defender esse pênalti ridículo e bizarro que foi marcado em prol do Palmeiras. Antes de mais nada, se assim como eu, você também está revoltado, pelo menos se inscreve no canal pra gente passar raiva junto e deixe seu like também. Vamos estar assistindo o vídeo. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, a minha análise. A gente vai falar muito desse jogo, de um excelente jogo do São Paulo, na minha opinião, que infelizmente foi manchado pela... mais uma piada, mais um árbitro horrível, não tem... Fica com o vídeo aí. O São Paulo foi com uma formação que parecia assim, aquela formação dos 15 minutos finais, perdendo o jogo por 2-0, e você fala assim, vai todo mundo... Né? E não, isso foi o início. Mas a questão não é só o jogador e a função, é como eles interagem dentro de campo. E o Oscar era um segundo volante, com uma atenção do São Paulo para o lado direito do Palmeiras, que é o lado do cara que arrebenta, que é o Estevão, que consegue passar por um, por dois. Então o São Paulo conseguiu, mesmo sem volantes, que o Alisson, para quem não sabe, ele era num 4-2-3-1, ele era o cara da esquerda nessa linha de três. E com o Dorival virou um volante excelente. Excelente. Tem jogadores que conseguem fazer isso na carreira, outros não. Mas a origem dele é outra. E ele era o volante de São Paulo ao lado do Oscar, que é um meia. Então você olha e fala, nossa, que coragem de subir o dia para um jogo talvez que fosse melhor, enrolar o Palmeiras, deixar o tempo passar. Mas ele conseguiu fazer isso com um time ofensivo, que era o objetivo, ter dois ótimos passadores para sair jogando à espera de um Palmeiras. O que me surpreendeu no Palmeiras o Palmeiras era para ser mais combativo para recuperar a bola desse meio de campo de São Paulo. E o São Paulo tocava, chegava, se protegia. Você pegar o desenho do posicionamento de São Paulo, ele é mais baixo, mas com jogadores para sair. Porque ele tinha o Lucas, ele tinha o Calério na frente, e tinha o Oscar para iniciar essas jogadas, o Oscar para iniciar. Foi uma sacada. Então, a ideia, você fala assim, boa, sem ver, perigosa. No jogo, funcionou. Mas funcionou, mas perdeu o jogo. Pois é. Aí a gente vem para uma bola que o goleiro toca, erra, e aí o árbitro vem e erra também. Então o jogo, o resultado é um erro de avaliação do árbitro, porque o Vitor Roque ele dobra a perna e se atira e força o contato. E o árbitro entrou. Esse é o jogo para o árbitro sair com raiva do VAR. Porque quando chegar na casa dele, ele vai ver que o VAR enterrou a arbitragem dele. Mas não dava... Esse é o problema. Ele errou completamente porque ele apita. E é o que o Salvio fala. E ele banca. Não, mas ele apita antes. Ele erra também nisso. Ele erra não só porque ele marca um pênalti que não aconteceu, como ele erra porque ele, em vez de deixar a jogada terminar e apitar, ele apita antes da jogada terminar. E tanto que você vê que o Rafael Veiga já abaixa a cabeça e já... Então, assim, nesse caso... O Veiga achou que não foi pênalti. Não dá nem para culpar o árbitro. É verdade. Exato, mas ele ouviu o apito. Então, assim, é uma loucura, porque o árbitro errou duplamente nesse caso. Ele erra ao marcar o pênalti e sobretudo, ao apitar antes do final da jogada. E, lamentavelmente, Bina, a gente tem que falar nisso, porque isso está no placar e interferiu totalmente na classificação. Porque o São Paulo caminhava bem. Taticamente, caminhava bem dentro de uma proposta. Você fala, esse cara tá maluco. Melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não pressionava esse meio de campo. O Palmeiras permitia o São Paulo jogar e ia sair. Então, a surpresa estava no Palmeiras, com uma formação convencional. A gente já vai falar também da estreia do Vitor Roque. A gente está falando da polêmica da arbitragem aí, claro. Mas daqui a pouco a gente fala da estreia do Vitor Roque e também, claro, dos méritos do Palmeiras em chegar em mais uma decisão do Campeonato Paulista. Agora sim, né, Birner? Você está nessa também, né? Vitória condicionada pela arbitragem ou não? Tudo bem?
Bom, primeiro, boa noite a você, Boa William, noite. Jean, Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Você sabe que eu sou, você pode responder se sim ou não, um entusiasta do trabalho do Abel. Sim. Há muito tempo. Sim. E com muitos altos e alguns baixos, alguém que defende muito o técnico e todo o trabalho que é feito no Palmeiras, até quando às vezes a torcida está insatisfeita. Verdade, né? Como aconteceu esse ano, por exemplo. Por que eu devo elogiar hoje a classificação do Palmeiras? É uma pergunta. É a pergunta que eu coloquei aqui, inclusive. tô querendo que você me responda. o que teve de bom nessa campanha do Palmeiras. Hoje, especificamente, Hoje. realmente não sei. Então, eu vou começar por aí com a sua resposta. Vai lá. Tá? O Zubeldia, ele foi forçado, entre aspas, e teve uma sacada espetacular quando ele muda o posicionamento do Oscar arriscando. Por quê? Ele perdeu o Pablo Maia e ele tinha 2 volantes como opção. Luiz Gustavo não podia jogar, para o Alisson ser o segundo. Ele é obrigado a mudar o Alisson, trazer o Alisson para primeiro. E se ele joga com o Marcos Antônio marca pouco, um pouquinho mais que o Oscar, não compensa, e cria muito menos que o Oscar. Bobadilha marca mais que o Oscar e cria pouco. Não são jogadores que dão ao técnico uma verdadeira opção num jogo grande como esse. O técnico decidiu o quê? Ser ousado, né? E montou um time extremamente agressivo que decidiu ser protagonista no jogo com bola dentro do Allianz Parque. E eu vou dar um mérito do Palmeiras. O Palmeiras entendeu a arbitragem. Não por causa do lance do pênalti. Porque a gente via no primeiro tempo, algumas vezes o Lucas, que para mim foi melhor em campo, dribla um, dribla dois, falta por trás. Dribla outro, se dá falta. E o juiz não mostrava amarelo. Como o juiz não mostra amarelo, eu acho que o jogador inteligente, ele joga o jogo, porque a arbitragem brasileira, ela não é padronizada, né? E os jogadores entenderam. Está dentro do Allianz, o árbitro não quer mostrar amarelo no primeiro tempo, provavelmente vai mostrar um monte no segundo tempo, porque ele não quer sobrecarregar o jogo, foi uma escolha da arbitragem. E foi o que aconteceu mesmo. Foi, exatamente, isso era muito óbvio, a gente comentava isso quando o árbitro não dava os amarelos no primeiro tempo. Aí só eu discordo eu prefiro a arbitragem do primeiro tempo, obviamente, exceção feita ao pênalti bizarro. Eu prefiro deixar o jogo correr, eu também. Deixar a coisa andar, porque sem o dúvida. segundo tempo era parar o tempo todo, era cartão aqui, cartão ali, provavelmente sabendo do erro que ele já tinha cometido. Sim. Então eu acho que aí ele ficou Mas, segurando Jean, o jogo. eu concordo com você, eu não acho gosto- que a arbitragem viesse mal até a hora do pênalti que resolve o jogo. Eu não gosto quando o árbitro picota o jogo, mas quando um jogador dribla o outro e ele toma a frente e toma uma falta, toma outro, tem que dar amarelo. É diferente da falta inteligente e bem feita. E quando ele picota o jogo no 1-0, depois do pênalti que ele marcou, ele está de novo fazendo uma arbitragem que ela é, não intencionalmente, porém mais confortável para o time que está ganhando o jogo, que é o time da casa, que foi a arbitragem, como você falou, do segundo tempo. Os jogadores do Palmeiras entenderam isso. E isso, para mim, é uma virtude. Tá? Porque assim é o futebol brasileiro. Tem que mudar os critérios, tem que ter padrão, perfeito. Apoio tudo isso, quero isso, sonho com isso. Mas enquanto não é assim, se adapta ao jogo, né? Eu acho que São Paulo jogou melhor, taticamente ele conseguiu ser melhor que o Abel, ele conseguiu, inclusive, impedir que o Palmeiras batasse o jogo no contra-ataque, porque 1-0 condiciona muito o jogo, ainda mais no Allianz, né? O São Paulo vai com os jogadores cansando, o banco do São Paulo é pior. E, por exemplo, chegou um momento que o São Paulo tinha o Sabino pela esquerda contra o Estevão. O banco do Palmeiras ela começa a usar. Não, e outra A diferença. coisa, Ok. é bom destacar Ok. que eu acho que era até o que estava acontecendo já no final do primeiro tempo. É bom destacar que a diferença de idade média dos 11 titulares era de mais de 5 anos. Ou seja, o time do Palmeiras é mais de 5 anos mais jovem do que esse time do São Paulo. Então, acho que... Porque o São Paulo, para mim, foi bem superior nos 20 minutos iniciais do primeiro tempo, depois já começa... É claro que, assim, as chances não foram grandes chances, acho que nem de um lado nem de outro. Todas as defesas do Rafael que eu citei, né, foram defesas... Todas não, mas quase todas foram defesas de chutes de longe. O Richard Rios, o Vanderlan. Tudo chute de fora da área, quer dizer, então, eram 2 times que tinham dificuldades de criar. E acho que ali, a partir dos 25, talvez a questão física tenha passado a pesar um pouquinho para o São Paulo, porque havia essa diferença de idade que é bem considerável. Você falar mais de 5 anos de média de idade de diferença é muita coisa, né? Então, eu acho que isso acabou também em algum momento fazendo a diferença, mas, de fato, do ponto de vista tático, acho que não tem muita discussão. Até porque, aquilo que eu falei,
Cara, quando você via a reação dos torcedores do São Paulo, pelo menos em rede social, no momento... Presenciei aqui na redação vários. Porque... Falando assim, parabéns pela classificação, para os palmeirenses, falando parabéns pela classificação. Dava para entender, né, o temor e tal. E no fim das contas, ele posicionou um time de uma maneira que conseguiu praticamente não deixar o Palmeiras criar jogadas trabalhadas. Repito, todas as finalizações quase de fora da área. E uma menção especial ao Enzo Dias, porque, Sim. cara... O lado pior para jogar. Que é o lado pior de jogar. Se você conseguir parar o Estevão, ok, aos 30 minutos ele consegue uma daquelas jogadas que ele faz 5, 6 vezes por jogo, Mas ele né? tinha ali Alan Franco, Ele corte por dentro. Enzo Dias e o Oscar. E funcionava. Mas o Enzo foi, pra mim, ali em cima da marcação Era o primeiro, do Estevão, era o ele foi primeiro. muito bem, cara. Ele era o cara que dava o combate imediato. Só sobre a arbitragem, para mim falta é falta e quando não é falta eu não consigo ver nuances. Sim. Essa falta aqui eu não vou marcar. Essa aqui eu vou marcar. Entenda uma coisa, o árbitro de futebol, com as regras, que não são assim às vezes tão claras, já se complica. Você imagina ele mudando de um tempo para o outro. Eu multiplico a dificuldade Isso é tão comum. que eu tenho no jogo, mas isso não devia acontecer. Padrão. Pelo seguinte, aquele jogador que eu não amarelei no primeiro tempo, eu vou amarelar aquela jogada. Bem-vindo ao futebol brasileiro. Eu vou amarelar essa jogada aqui que eu deixei passar, eu vou amarelar no segundo 50 tempo. anos, pelo menos. Então, o cara que fez a falta no primeiro tempo, saiu bonito. O cara que fez a mesma falta falou, professor, falou, não, agora eu estou dando amarelo. Quer dizer, isso é loucura, isso é loucura. A vida toda da Isso é o arbitragem futebol brasileiro. Assim, que os caras que seguram, assim, cara, seja esperto, clássico, você não segura, você marca. Foi falta, marca. Você não quer falta, não gosta, não faça. Você não quer falta, não faça. Excesso de falta Se no você jogador, faz, cartão amarelo. marca. Exatamente. Fica trocando quem faz falta no jogador, dá cartão amarelo. Aí param de fazer. Você vai mordendo, pô. É isso. Porque, cara, já é difícil com a regra. O cara que tem um critério num tempo, um critério no outro, ele só complica algo que já é difícil. E ele não conseguiu avaliar direito a jogada crucial da partida. E o VAR estava morto. Os caras morreram na cabine, porque, pô, você vai deixar o cara ir para casa com isso aí nas costas. Lembrando que após a vitória do Palmeiras, na classificação, um belo jogo, o Palmeiras fez as quartas de final, o Abel falou que convocou a torcida, pediu união, porque o Palmeiras estava contra tudo e todos. Vamos ver hoje, né? Porque, sim, isso é claro, eu sei, o palmeirense vai achar... E vou falar, não critico o Abel, não é uma crítica, porque, repito, esse é o jogo do futebol brasileiro. E o futebol você joga para ganhar. Eu não acho. Eu tenho convicção que o erro não foi intencional, que a arbitragem não foi direcionada de propósito. Eu acho que o árbitro sofreu... Errou porque errou. Errou porque errou. E mais do que isso, quando o Jean diz no lance do pênalti que o VAR ficou bom para o árbitro, eu acho que o VAR protegeu o árbitro. A questão é a seguinte, o VAR ia se complicar se ele intervém. Ele não pode intervir a partir do... O Salvio foi muito bem ao explicar isso. Sim. Ele não pode intervir porque o árbitro cometeu um erro 2 vezes. Ele cometeu o erro a marcar um pênalti que não aconteceu. Está muito claro na imagem, a gente não precisa discutir isso. E cometeu o erro por não esperar que a bola saísse para apitar. Esse é o problema, porque no momento que ele apita antes... Ele... Para tudo. Acabou. E mesmo... E, aliás, ele erraria, né? Mesmo que o Estevão fizesse o gol ali, ele não ia valer, porque ele tinha apitado. Porque se o VAR chama o lance e fala assim, não foi pênalti, por mais que o Rafael tenha feito a defesa na sequência da jogada, mas ela tinha apitado e como você falou, o Veiga viu que não foi pênalti, talvez o Veiga tenha parado também porque o árbitro estava de frente para ele e apitou o lance. Se ele volta e manda ele pro VAR, ele obviamente não pode... dar o pênalti, não iria dar o pênalti. Claro. A não ser que pegassem, e aí é uma outra coisa, e aí eu acho que fica muito feio. Muito feio. Quando a televisão mostrava as imagens do VAR, escolheram o único ângulo que você pode achar que foi pênalti. E reprisava o único ângulo para achar que foi pênalti. É óbvio que eles estão protegendo o árbitro.
Porque foi um erro. Acho que não, Benedito. Não é possível que não mostraram os outros ângulos. Mostraram 2 ângulos. O ângulo que mostra na jogada corrida... demorou a ser mostrado, o ângulo invertido demorou a ser mostrado. Mas... Só se foi na hora que eu estava me trocando, Jean, porque o ângulo que eu vi ali era o ângulo de frente e o ângulo do árbitro. Mas para mim, de qualquer maneira, não tem nenhum ângulo que me faça crer que tenha Acho sido que pênalti. todos, para mim, reforça a convicção que não foi. Eu também Tem um acho. mostrado que é muito bom, porque mostra até o Vitor Roque indo pro contato. Sim, Porque, buscando, primeiro, ele dá aquele assim, salto ali para buscar o contato. Para quem não Exatamente. consegue enxergar, ele dobra a perna antes do contato. Então ele já vai para a ação de se atirar. E aí ele estica a perna esquerda, para tocar no adversário. Era a Arboleda ali. Então, assim, é um lance clássico de um atacante muito esperto, Sim. que sabe fazer a coisa. O Vitor Roque estreou e já arrumou esse pênalti. Fez e o árbitro entrou. É isso que... O Vitor Roque está no lance capital do jogo, né? E ainda chega a dar uma assistência no segundo tempo, que evidentemente não sai o gol, mas a gente já vai falar já dessa estreia do Vitor Roque. A gente aqui gosta Raiola. muito de falar do jogo e a gente procura fazer isso. É que é tão... Isso É que na realidade, assim, geralmente a gente começa a nossa análise aqui pelo jogo, o que foi, tá? Depois a gente fala de arbitragem. É que esse lance foi tão fundamental, põe um time na tão final. importante para o jogo, né? Que não tinha como começar a nossa conversa aqui sem passar por esse lance, porque é um time que teve uma escalação, uma formação muito diferente, inesperada, inusitada e até que causou alguma preocupação para os torcedores do São Paulo, né? Estava conseguindo controlar o jogo e bem na partida, era superior até que acontece. Essa imagem é muito boa. Lógico. Olha lá. O Arboleda erra, ele escorrega, olha lá, né? ó, saltou. Ele saltou. E o Arboleda tira a perna. E junto também, com o né? salto, o Arboleda tira a perna. Inclusive tem um momento que o Arboleda... O Arboleda demonstra uma certa tranquilidade até, foi a minha impressão. Tipo, não vai marcar o pênalti. Exato. Isso. Ele fala lá para alguém que está reclamando muito no ouvido do árbitro, ele fala... não, fica tranquilo que eles não vão marcar, mas tinha esse problema, que o árbitro já tinha apitado antes da bola sair. Um pedido para o fã de esportes que está acompanhando o lance. Preste atenção na repetição na perna esquerda do Vitor Roque, só isso. É o pulo, né? Olha lá, ele abre até para forçar o contato. Quer dizer, você está cheio de elementos que reforçam. Esse não gera dúvida. Esse não gera dúvida. Tem uns que geram. Eu sou um favor, o pênalti, o contra o Birner e tal. Esse não gera. Sim, então é um lance capital que mexe no placar. E dá pra gente falar do jogo e falar do lance também. Sim. Claro, tem muita coisa pra falar do jogo também. Mas o jogo mas era necessário falar disso. A próxima etapa desta escalação ela serve para... Então, claro. Para outros jogos, né? Até porque não dá pra jogar com esses caras o tempo todo. Sim. Olha o Veiga, tá vendo a reação do Tá Veiga? perto da marca do pênalti. Ele já para, a cabeça e vai. Claramente. Não foi nada. Seria legal. Agora fica olhando pro Veiga ali no meio, na frente no meio. do goleiro. Vai receber, olha lá, o Veiga tocou. Não, deixa continuar. Futebol inglês, o Vitor Roque teria recebido um cartão amarelo na jogada e teria parado ali. Ó. Isso é verdade. Agora o Veiga aí, ó. Tocou. Vai voltar, Jorge. Teve uma imagem que mostrou o Veiga largando. Das costas, pro Ele das costas, antes mesmo do Estevão. Ele já larga, deixou e sai andando, ó. Ele já sai andando porque ele já ouviu o apito do árbitro. Ele ouviu o apito, assim, é verdade. o erro é todo do árbitro nesse caso. Eu acho que as cabines de VAR fazem muita bobagem e tudo mais, mas nesse caso é todo dele. Mas o VAR tinha que chamar o árbitro. Esse é o ponto. Nada explica o VAR não pedir para o árbitro rever o lance. O ponto do Sálvio é Nada esse. explica. O que o Sálvio explica do São Paulo, a gente vê a reação dos próprios torcedores do São Paulo apavorados com a escalação do Zubeldia, né? Muito preocupados com o espaço que esse time poderia gerar. E o São Paulo não gerou esse espaço todo. A verdade é que o São Paulo se defendeu muito bem, fez uma boa partida dentro das suas possibilidades, né? Ainda que, obviamente, você vai pegar o número de finalização e defesa, o Palmeiras, nesses aspectos, tenha sido muito superior. Não é verdade que o Palmeiras foi muito superior durante o jogo. Sim. Eu acho que o jogo foi um jogo equilibrado, foi um jogo de alternância ali. Assim, é verdade que o Rafael trabalhou mais do que o Everton. A gente está vendo uma das defesas aí, mas também era normal que fosse assim, né? Acho que todo mundo apontava o Palmeiras como favorito. E eu confesso que, assim, no primeiro tempo, lá para o final do primeiro tempo, uma coisa que eu estava pensando, depois de
de tanta enchição, né? Vamos falar o português, claro. Depois de tanta enchição do pré-jogo, choro de um lado, choro do outro, reclamação, mimimi pra cá, mimimi pra lá, eu falei, bom que pelo menos a gente não vai ter, ou não teve até agora, nenhuma polêmica de arbitragem, nenhuma questão de arbitragem. Pensei cedo demais, evidentemente. Aí tá o lance, né? Claro que nasce de uma falha feia do Rafael, que fez uma boa partida, na minha opinião, mas falha também o árbitro, né? Acho que a gente vai falar do pênalti especificamente, vamos discutir o lance, mas acaba sendo o lance que define o jogo, que define a classificação e, obviamente, vai se falar disso muito mais do que futebol, do que de futebol nas próximas horas, não só aqui, mas em outros programas também. De qualquer forma, eu acho que em relação ao jogo foi muito curioso, porque a gente viu dois times cujas escalações eram ofensivas, com jogadores, né, com pelo menos 4 jogadores substancialmente de ataque de cada lado, mas as posturas dos times não foram bem assim, quer dizer, havia muito respeito em relação à capacidade desses jogadores tão técnicos dos dois lados, porque você tinha jogadores técnicos dos dois lados, então eu acho que acaba sendo um jogo que tem muita coisa interessante para a gente analisar. E acho, para encerrar, que assim, toda a discussão a gente falou durante a semana, né, sobre o Zubeldia, que o contexto ia contar muito para a gente avaliar que pressão o Zubeldia sofreria ou não depois dessa partida. Acho, sinceramente, que a pressão sobre o Zubeldia não deveria existir ou teria que ser mínima depois do jogo de hoje nesse contexto. Na realidade é aquela derrota, mas que você olha e fala, pô, ele foi bem, ele tentou. Primeiro tempo até pegar alguém que foi melhor, talvez o São Paulo tenha sido até um pouco melhor que o Palmeiras. Aí no segundo tempo, por uma série de questões, claro, esses números que o Jean traz aqui, inclusive de superioridade de chutes do Palmeiras, estão muito condicionados pelo segundo tempo, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, fãs de esportes. Para mim, a gente está falando de um grande jogo, um grande clássico, né? Dois gigantes, com a vantagem do Palmeiras para jogar em casa. Sim. Então você imagina como é que vem o São Paulo. São Paulo em outras oportunidades... Eu não sei vocês, mas quando eu vi a escalação do São Paulo, eu fiquei completamente aterrorizado. Falei, o que o Zubeldia tá aprontando, meu Deus do céu? O Luciano de 10 e o Lucas e o Caleri na frente, o Oscar de volante, completamente maluco. Mas durante o jogo foi muito interessante porque defensivamente o São Paulo estava marcando no 5-4-1, fazia uma linha de 5, à frente a linha de 4 e só o Caleri à frente. Então o Palmeiras não conseguia criar, não conseguia chegar, com exceção a erros de passe do São Paulo na saída de bola. São Paulo às vezes errava um passe e tal, e o Oscar ajudava muito na saída de bola. O que me pega um pouco é que... Vocês sabem que eu tenho minhas ressalvas ao Luciano, mas o Luciano ele ajudava muito pouco na criação do time, né? O time ficava... a criação do São Paulo ficava muito focada em Oscar, Lucas e Caleri. Oscar, Lucas e Caleri, e às vezes o Enzo Dias escapava pelo lado esquerdo, às vezes o Cedric escapava pelo lado direito e o Luciano não participava muito do jogo, né? As poucas vezes que ele participava era só para sofrer falta. E é muito pouco isso, cara. Eu acho que a escalação foi interessante. Trazer o Oscar para a saída de bola foi interessante, mas faltou alguém ali no meio, no lugar do Luciano, para ajudar nessa criação. Achei que o Luciano ele participou muito pouco do sistema de criação do São Paulo e não teve oportunidade de finalizar. O grande ponto forte do Luciano é a finalização, é o arremate, é a presença de área. E as jogadas ficavam muito sobrecarregadas ali, bola lançada no Caleri e o Lucas arrancava. Bola jogada no Caleri e o Lucas arrancava. Às vezes o Oscar achava um passe no Cedric e saía uma triangulação, saía uma coisa. E algumas vezes a bola até chegava no pé do Luciano e a jogada acabava morrendo. Teve até um lance no contra-ataque pela esquerda que o Oscar já no final do primeiro tempo, o Oscar e o Enzo Dias saíram tabelando pela esquerda e a bola chegou no Luciano e o Caleri passando, o Luciano errou o passe, tocou atrás do Caleri. Então, eu já disse aqui, ano passado eu falei
E aqui eu não tô colocando a culpa da desclassificação do Luciano, eu tô falando só que eu acho que ele deveria ter participado um pouco mais do sistema de criação do São Paulo, que o São Paulo tava sempre com só uma jogada. Bola jogada no Caleri pra ele brigar, ou o Oscar fazer alguma coisa ali, vir buscar essa bola e tentar uma triangulação pelo lado esquerdo. Dito isso, o Lucas jogou muita bola, o Cedric muito bem, o Enzo Dias, mais uma vez, uma excelente atuação do Enzo Dias. Eu acho assim que ele perdeu 2 bolas, todo o tempo que ele ficou dentro de campo ele perdeu 2 bolas pro Estevão, então uma atuação muito convincente, muito boa do Enzo Dias, um ótimo achado do São Paulo. O Caleri teve a bola do jogo para empatar, né? Uma bola que o Ferrarese escorou e o Caleri não fez o gol, mais uma vez o Caleri perdendo um gol importante, num jogo importante, um gol que não se pode perder. Eu acho que dava até para ele ter dominado e para bater a bola. Mas também é complicado a gente criticar, né? Porque o cara recebeu uma bola e não recebeu mais bola, né? O Caleri tá sempre brigando e só ganhando bola de cabeça e brigando e tomando pancada e segurando o zagueiro. As bolas chegam muito pouco no Caleri, muito pelo sistema de criação que o Zubeldia colocou hoje. Uma atuação, uma escalação arriscada, mas que funcionou muito bem até a piada do árbitro entrar em ação e marcar esse pênalti horrível. Erro do Rafael, eu não vou falar que foi erro do Arboleda, que foi que o Rafael poderia só ter chutado a bola pra frente. Mas um erro inaceitável do árbitro. O árbitro errou em marcar o pênalti e o VAR errou muito mais de não ter chamado pra revisar. É inaceitável. A gente viu aí durante toda a semana a mídia enchendo o saco, enchendo a bola do. Ai, Vitor Roque, não sei o que, não sei o que. Um jogador extremamente comum, um jogador extremamente normal, nada demais, um jogadorzinho bem meia-boca. O cara teve um ano bom no Atlético Paranaense, no todo poderoso Atlético Paranaense. No Barcelona não viu quando a bola e jogou o quê? 8 partidas no todo poderoso Betis. Vocês estão de brincadeira, né? O cara errou o domínio e cavou um pênalti. E numa outra bola que ele deu um passe extremamente normal pro Facundo Torres. Cara, é o gênio da bola. Meu Deus, o Oscar dá um passe desse todo jogo. O Oscar dá um passe desse. Então, cara, não tem o que falar. Mais uma vez o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Um árbitro ridículo que não amarelou os jogadores do Palmeiras. O Lucas apanhou pra caramba. Tomou pancada o jogo todo. E os jogadores não foram amarelados. O Zubeldia tá cada vez mais melhorando esse sistema do São Paulo com os 3 zagueiros. E é como eu falei para vocês, né? Eu acho que o Zubeldia demorou um pouco entender que talvez o quarteto não fosse funcionar do jeito que ele estava montando. Eu não acho que o Oscar vai continuar como segundo volante todos os jogos, porque em alguns momentos gera espaço. Acho que a escalação mais interessante seria mais um volante ao lado do Alisson, o Luciano no banco e o Oscar à frente para ajudar na criação. Porque ficar só nessa bola lançada pro Caleri o tempo todo é doído. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.